Aya Elenion Ancalima. Seja muito bem-vindo ao Antenaf, esse refúgio onde o som encontra o símbolo e cada palavra, como levada pelo vento de Lórien, sussurra as mais antigas memórias de Arda. Eu sou Fernando e hoje eu convido você a atravessar comigo as brumas do tempo, do pensamento, em mais uma jornada por entre as sendas da mitopoética, da filosofia e do imaginário subcriado por J.R.R. Tolkien. E nesse episódio do Antenaf, nós daremos continuidade à nossa série de análise simbólica faixa a faixa do álbum Nightfall in Middle-earth, da banda Blind Guardian. E já estamos na terceira faixa. Quer dizer, estamos em mais um interlúdio, né? Que é intitulado simplesmente Lamoth. E claro, se você aprecia essas reflexões mitopoéticas, interpretações simbólicas e mergulhos filosóficos no legendário de Tolkien, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Antenaf. E antes de começarmos, um aviso importante. Esse vídeo é uma análise simbólica baseada numa leitura mitopoética da obra de J.R.R. Tolkien e não se trata de uma descrição factual ou exaustiva e tampouco da narrativa canônica do legendário. Em muitos momentos eu parto do pressuposto que você já tem alguma familiaridade com os eventos, personagens e atmosferas do mundo subcriado por Tolkien. Se ainda não conhece esses conteúdos em profundidade, eu recomendo vivamente a leitura direta dos textos do próprio autor e também alguns excelentes canais aqui no YouTube que se dedicam com rigor à cronologia e à fidelidade narrativa. Esse espaço, por sua vez, é um convite à reflexão. E claro, se algo despertar dúvida, curiosidade ou inquietação, fique à vontade para deixar seu comentário e eu farei o possível para responder com atenção e cuidado. Agora sim, ergamos o véu e iniciaremos a travessia. Hoje a faixa que temos é mais um interlúdio, como eu disse antes. Não tem letra, tem apenas um grito. Se trata da faixa Lamoth, que representa o grito de Melkor diante de Ungoliant. Um grito que coa pela Terra-média após o obscurecer de Valinor. Um grito tão profundo, tão desesperado, que batiza a própria terra onde ocorre. Esse grito, o maior e mais terrível ouvido no norte do mundo, não apenas ressoa, mas funda no lugar. Embora breve, apenas 28 segundos sem letra, a faixa Lamoth condensa um grito naquilo que no legendário é mais do que o som. É um abismo ontológico, mais uma vez. Ao ecoar pela Terra-média, esse clamor não apenas batiza a geografia, mas revela o ápice da ruína anterior de Melkor. E é por isso que, mesmo silencioso em palavras, esse interlúdio musical se abre como uma fenda simbólica que nos permite mergulhar nas profundezas filosóficas do capítulo da Fuga dos Noldor. A presença do interlúdio no disco não é um acaso. Ela prepara o ouvinte para um novo espectro de Melkor. E aqui usaremos esse espaço para pensar filosoficamente o evento de Lamoth, representado na faixa, quanto no capítulo 9 do Silmarillion. O Silmarillion nos dá esse verso com força quase litúrgica. Ungoliant havia se tornado imensa e ele menor, pelo poder que havia saído dele. Aqui não há apenas declínio, a desfiguração ontológica. O poder que deveria se multiplicar na criação se dissipa na corrupção. Ao mesmo tempo em que Melkor tenta exercer sua dominação, ele a realiza à custa de si mesmo. Ao investir o poder naquilo que corrompe, ele se esvazia. A vontade de Melkor, a vontade de potência dele, se converte em autodestruição. Essa inversão é radical. Diferente de Eru e Ilúvatar, que cria por meio da chama imperecível, o Melkor corrompe por subtração. Ele não cria o mal. Isso é sempre importante dizer. Ele não cria o mal como uma nova substância, mas o engendra projetando sua essência sobre o que antes era neutro ou indefinido. Ungoliant, originalmente, um ser adventício, difícil de determinar sua genealogia, torna-se poderosa na medida em que se encontra com Melkor
e ela se torna capaz de sugar a medula das árvores de Valinor, e só consegue isso apenas após receber esse investimento ontológico de Melkor, tornando-se assim um receptáculo concentrado da própria força pervertida de Melkor. E daí o que temos aqui? Paradoxalmente, uma antítese da criação. Quanto mais poder Melkor projeta sobre Ungoliant, mais ele esvazia de si. Ela cresce e ele decai. É uma criação por erosão, não por plenitude. É um gesto sombrio que inverte o dom divino da chama imperecível, substituindo a luz por sombra, né? E a plenitude por fome. Para captar toda a densidade simbólica desse esvaziamento, esse ficar menor de Melkor, talvez a gente precise agora erguer nosso olhar para o campo da teologia. Porque há no contraste entre a ruína de Melkor e a quinose de Cristo um espelho invertido onde a subcriação se transforma em antiteologia. Quinosis é um termo grego que significa talvez esvaziamento e representa o gesto supremo de humildade e amor. Um ato pelo qual Cristo, subsistindo em forma de Deus, não considerou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou dele mesmo, tornando a forma de um servo. Isso está lá em Filipenses, 2, versículos 6 e 7. E essa renúncia não indica perda ontológica, mas uma suspensão voluntária das prerrogativas divinas em nome de um desígnio salvífico. Já o esvaziamento cristológico é criativo, amoroso, redentor, um abaixamento que eleva. Hans von Balthasar, teólogo católico do século XX, vai ampliar essa noção ao propor uma ideia de uma quinosis eterna, ou uma eternal superquinosis, que para ele a entrega não se dá apenas na encarnação, mas ela constitui a própria estrutura da Trindade. O Pai, ao gerar o Filho, se esvazia eternamente, doando-se por completo. O Filho, por sua vez, retribui ao Pai em total obediência. E o Espírito procede desse amor doado. Então, se trata de uma dinâmica intradivina, entende? De autodoação recíproca, em que o esvaziamento não é ausência, mas plenitude que se realiza no dar-se totalmente. Então, essa quinosis eterna fundamenta a criação e possibilita a redenção. Deus não age por domínio, mas por entrega. Mas, contrastando radicalmente com essas concepções, encontramos no legendário tolkieniano, especialmente na cena em que Melkor se vê dominado, subjugado por Ungoliant, uma figura sombria de esvaziamento, de quinose. Sim, quando se lê que agora Melkor tem menos poder do que tinha, porque Ungoliant cresce, não se trata apenas de uma descrição narrativa, mas de um deslocamento ontológico. Melkor, outrora mais poderoso dos Ainur, se vê diminuído. E não por escolha, mas por compulsão, entende? Quando ele investe a força dele em um ser que representa a fome devoradora, ele se consome. Ungoliant cresce porque se alimenta não de algo externo, mas da substância corrompida de Melkor. É um tipo de quinose invertida, entende? Não um ato criativo, mas um gesto reativo. Não uma entrega amorosa, mas um colapso motivado pela vontade de destruição. Essa quinose invertida revela algo que eu acho interessante. Ainda que decaído e maculado, Melkor só conhece a lógica do divino. Porque diferente de Sauron, o servo dele, que compreende os caminhos da lógica da Terra para que ele possa perverter essa lógica, o Melkor não consegue estabelecer um logos, um reconhecimento, uma forma coerente de pensar a criação, se não pela lógica do divino. Mas porque ele é malicioso, ele aplica essa lógica por inversão, ainda dentro dos desígnios do Criador, ainda dentro do plano de Eru, como era previsto na canção original. E esse esvaziamento é marcado pela ausência de sentido. Não há transcendência, não vai ter regeneração. O grito que Melkor emite, o maior e mais terrível, ouvido no norte do mundo, ele não cria, não comunica, não funda, não estabelece uma relação, ele ecoa, ele transforma-se numa presença residual na geografia de Ar. E Lamoth, a terra onde o eco de seu clamor permanece, é o espaço
onde o som se torna memória traumática, onde o vazio da ruína dele se inscreve no próprio mundo maculado por ele. A topografia torna-se teologia. Melkor passa a existir como uma sombra do que foi, fragmentado e dependente dos Balrogs para sua libertação, e cada vez mais ausente de si. Os seus feitos futuros vão ser apenas repetições do mesmo, mas não de uma criação. Apenas uma iteração da maldade, e que, em termos filosóficos teológicos, esse momento configura uma paródia demoníaca da gnose cristã, onde Cristo se esvazia para salvar e Melkor se esvazia para dominar. E, claro, fracassa, como no primeiro interlúdio ele diz, onde o filho assume a forma de servo para fundar uma nova relação entre o humano e o divino, Melkor dissolve-se em sua própria negatividade, incapaz de manter sequer a integridade de seu poder. Na Eternal Superknosis de Baltazar, isso implica mutualidade, fecundidade e doação. Já o esvaziamento de Melkor implica unilateralmente esterilidade, consumo, enquanto em Cristo o esvaziamento dá início a um novo mundo. Em Melkor é o fim da soberania e o princípio do medo. Tolkien, profundamente imerso nessa tradição cristã, não constrói Melkor como um demônio mitológico, pelo menos não apenas, mas como uma figura arquetípica da ruína por dominação. A tragédia não é apenas moral, mas também ontológica, ao passo que deseja tudo para si, distribui nele até não mais ele ser inteiro. A queda de Melkor não é súbita, mas progressiva, marcada por decisões que o afastam da fonte criadora. E na cena, com Ungoliant, que proclamava o controle, torna-se cativo da sua própria corrupção. E dessa forma, o contraste entre o esvaziamento divino e o esvaziamento demoníaco não poderia ser mais nítido, uma vez que um é plenitude e no outro a potência que se dissolve. Um é memória de amor e o outro eco da ruína. Tolkien, ao dramatizar esse abismo, não apenas recria mitologia, ele elabora como potência simbólica, de forma rara, uma teologia narrativa sobre o que acontece quando o poder deixa de ser serviço e se torna fome. E nesse ponto, o grito de Melkor adquire um significado decisivo. Não se trata apenas de uma reação de dor ou de medo, mas de uma manifestação ontológica de sua impotência. Um clamor que reverbera na paisagem, que institui um lugar, Lamoth, a terra do eco do grito. O som torna-se memória trágica e a geografia é marcada pela ruína vocal de um ser outrora absoluto. É o próprio mundo que guarda a ruína do mais poderoso dos anões. O eco que permanece como uma cicatriz sonora do fracasso da soberania. A memória aqui, mais uma vez, é um eco que parodia o divino. Se há no divino a memória da glória, há em Melkor a memória perene da catástrofe. E isso se repete tanto na tenacidade de Lamoth, quanto na ferida perpétua que Fingolfin deixa em Melkor, quanto nas queimaduras deixadas por Arien. Todas as raízes objetivas da memória da catástrofe e da mácula. Eu penso em Nietzsche, mas não como figura de ruptura nihilista, e sim como um anatomista da impotência espiritual. E na genealogia da moral do Nietzsche, o ressentimento é mais do que uma mágoa, é uma transmutação perversa da vontade, né? Para Nietzsche, se trata de uma estrutura fisiopsicológica que emerge da incapacidade de afirmar-se positivamente no mundo. O ressentido é incapaz de criar e volta-se para o outro, volta-se para o passado, e volta-se para si mesmo, não em memória, não pelo menos uma memória amorosa, mas em uma ruminação amarga. O professor Oswaldo Giacoya Jr., no livro Ressentimento e Vontade, diz que o humano como memória e como promessa aprofundam essa leitura ao mostrar como o ressentimento configura uma ontologia da reação. Molda o corpo e enrijece a moralidade e produz uma subjetividade cristalizada, paralisada em circuitos de repetição, em que o sofredor profissional, que aqui a figura de Melkor ressoa como um símbolo trágico desse processo. Aquele que outrora foi o mais poderoso dos Ainur não cria, mas replica distorcidamente. Não canta, mas brada.
A vontade frustrada de Melkor na participação harmônica se converte em clamor da negação. A existência torna-se memória negativa de um poder frustrado, que recusa o esquecimento e eterniza o mal na forma de lamento. E assim, o grito de Melkor é o ápice da sua impotência ativa. É uma gnosis invertida que não se dá por amor, mas sim por desespero. É um gesto que tenta fundar a soberania, mas inaugura apenas o eco. Em Genealogia da Moral, o Nietzsche mostra que o ressentimento não vai apenas moldar a moral, mas reconfigura a própria economia do tempo vivido. O ressentido não esquece, não por força da memória, mas por sua incapacidade de transmutar a dor em criação. Ele rumina, ele retorna compulsivamente ao que fere, e não para se redimir, mas para manter viva a ferida como uma forma de identidade. É uma espécie de eterna reação, que substitui o ato pela queixa, a criação pelo lamento, a potência pela espera de vingança. Essa dinâmica não se limita ao plano psicológico, mas é uma estrutura ontológica, em um modo de ser no mundo onde tudo que é afirmativo se torna suspeito. E toda força criadora é transformada em culpa, dívida ou má consciência. E em Nietzsche, esse movimento é, em essência, uma teologia às avessas, né? Um culto à dor, um messianismo do sofrimento, que exige um reconhecimento, mas não transformação. O próprio Giacoia diz algo como uma construção de uma vontade de impotência, uma potência negativa, um poder de reter, de negar e de fossilizar o tempo. Sendo assim, o ressentido transforma sua fraqueza em um discurso moral. E ao invés de desaparecer, ele multiplica em formas sutis, que podem ser em forma de chantagem espiritual ou simbólica, de forma que, se a gente for ver e voltar à luz a Melkor, podemos ver que a tragédia dele não é mítica, ou pelo menos não é meramente mítica, é existencial e filosófica. E a recusa em participar da harmonia desde o cântico de Ilúvatar não é apenas um ato de orgulho, mas uma tentativa de constituir uma subjetividade por forma da negação. Ele não suporta que algo exista sem a marca dele. E por isso, como um tipo de ressentido descrito em Nietzsche, ele prefere a vontade de nada a não querer absolutamente. O grito de Melkor, então, torna-se mais do que um som. É o último vestígio de uma vontade que perdeu a capacidade de criar. Ao invés dele gerar mundos, como Ilúvatar, ele marca a terra, o material, com o eco da sua impotência. Lammoth é o símbolo geográfico dessa subjetividade ressentida. Um lugar onde o tempo não passa, onde o som não se dissipa, onde a dor não cessa. É um monumento sonoro à vontade que, ao não conseguir afirmar-se, eterniza-se como ruído. E nesse sentido, Tolkien dramatiza filosoficamente a genealogia nietzschiana. Melkor é o ressentido absoluto, que escolhe a reação à criação, o lamento à dádiva, o domínio ao dom. E por isso mesmo é condenado não ao esquecimento, mas à memória eterna do seu fracasso. É como um eco que nunca se desfaz. A cena de Melkor vai apresentar exatamente essa estrutura. Ao corromper um Goliath, ele faz não por força criativa, mas por impotência. Ele precisa do auxílio externo para destruir as árvores de Valinor. E por isso projeta parte dele em um outro ser, que então o domina. Ao invés de se afirmar, Melkor se vê aprisionado em sua própria estratégia. O grito é o símbolo desse colapso. Sua voz, que outrora movia exércitos, agora apenas convoca os Balrogs para salvá-lo. Ele já não age, ele reage. Nietzsche contrasta o ressentimento com o esquecimento ativo, a capacidade de deixar para trás a dor e reiniciar o ciclo criativo. Melkor, entretanto, não esquece, ele permanece preso ao ciclo de dominação e ao ciclo do medo, e se torna incapaz de recompor-se criativamente. E a partir desse momento, toda a ação dele será reativa, repetitiva, espalhada entre servos, Balrog, Sauron, Orc. E ele mesmo jamais voltará à glória que ele já teve. O poder se fragmenta e, em vez de uma unidade criadora, o que a gente vai ter é um sistema de sombras que depende cada vez mais de intermediário. Melkor, ele se torna, assim, uma figura literária do ressentimento extremo. A vontade de potência dele colapsa
em vontade de ruína, e sua força se transforma em ecos e restos. Esse padrão vai se repetir em Sauron, em Gollum, em Laracna. Todos os personagens que de algum modo vivem sob o signo do ressentimento, da fome insaciável, da compulsão, a repetição destrutiva, vai ter essa repetição. A diferença é que em Melkor esse processo se dá de forma ontológica, inaugurativa de uma narrativa da corrupção como esvaziamento. A queda não é moral, mas é uma queda metafísica. Ele se perde ao tentar dominar e esse gesto repleto de ressentimento funda a sua ruína. E ao final, Tolkien nos oferece uma espécie de antigênese. A criação não como um dom de si, mas como uma perda de si. O grito não como uma palavra que gera, mas como um ruído que marca a vontade. Não como afirmação, mas como ressentimento que devora. Então se trata de uma meditação profunda sobre os limites da dominação, sobre a natureza do mal, sobre o preço ontológico do poder quando ele se afasta da criação e se curva à destruição. E assim, o grito de Melkor torna-se mais do que um som, torna-se um signo, um brado de potência frustrada, de soberania dissolvida, que não funda o mundo, mas o cicatriza. Lammoth, a terra do eco do grito, permanece como lembrança encarnada da ruína, não apenas geográfica, mas espiritual. Lá, onde a voz do mais poderoso dos Ainur estremeceu os céus, permanece apenas a reverberação de um vazio, não como silêncio, mas como grito fossilizado, né? Uma cicatriz sonora da vontade que quis ser Deus e se fez fome. Um eco que não passa, mas retorna, que não convoca mais a sombra. Por quê? Na mitologia de Tolkien, até mesmo o som pode ser teologia. Meus amigos, se vocês chegaram até aqui, é sinal de que a viagem pela sombra e pelo som lhe tocou de algum modo. Lammoth, como vimos, é mais do que um lugar. É um eco que atravessa o tempo, é uma ruína que se inscreve no ser. Um lembrete de que o poder sem dom termina em desintegração. Eu espero que essa reflexão tenha lançado alguma luz, ou pelo menos alguma pergunta fértil sobre os abismos e as alturas do legendário de Tolkien. E se esse conteúdo ressoou com você, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que também busca símbolo nesse legendário. E claro, os comentários estão abertos para que o seu eco, seja ele uma dúvida, um insight, uma crítica, uma contemplação, ecoe por aqui também. E nos vemos em breve nas trilhas da Terra-média e nos cantos da criação. Damari.